Fala galera, estamos aqui para mais um podcast da FNX Cast. Esse é o episódio número 10. E o nosso propósito aqui é trazer conteúdo para você, microempreendedor, empresário, independente do seu tamanho, da estrutura da sua empresa, ideias transformadoras para te ajudar aí no dia a dia da sua empresa. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que, para trazer esse cara, a agenda dele é bastante concorrida. Diegão, obrigado. Ô Marcelo, eu que agradeço, cara. Convite aí que você fez, estou extremamente animado para a gente falar sobre nosso assunto aqui. Vamos falar muito sobre isso já já. Vamos nessa. E nós vamos falar aqui, pessoal, o Diegão tem uma vasta experiência sobre vendas high ticket. Lógico, esse é um dos assuntos que eu escolhi para ele falar. Como você vê, ele tem ali o terno dele, é todo engomadinho, mas isso faz parte do core business dele. Exatamente. Né? Do objeto de trabalho dele. Porque ele fala sobre vendas. E vendedor tem que andar bem vestido, né, Diego? Com certeza. Tem que aparecer, tem que ter uma imagem bacana, né? É a transmissão, é a percepção, né? Transmissão da percepção. Então, automaticamente, a percepção é o primeiro impacto que o teu cliente tem com você. Legal. Nós tivemos contatos em alguns trabalhos que ele desenvolveu para clientes nossos. Eu falei assim, esse cara tem algo que possa interessar alguns clientes. Legal. E é por isso, pela expertise dele, pelo trabalho que ele vem fazendo nas redes sociais, que ele está aqui com a gente hoje. Boa. De maneira bem simplista, Diego, seja bem bem-vindo. Valeu. Diego Garcia, empresário, 32 anos. Isso aí. Começou a vender e nunca mais parou. Como a maioria dizem, já vendeu de tudo o que você possa imaginar. E é isso, é uma grande verdade na sua vida. Isso é. Desde criança, vendia balas, bananas, frutas para fazer as suas pipas, né? Com 12 anos, sua mãe comprou uma loja de roupa e trabalhava no meio período, sempre vendendo, sempre na área de vendas. Aos 17, você trilhou seu próprio caminho, vendendo doces em bares, lanchonetes e uma linha de aquário para pet shop. É isso? É isso aí, isso aí. Vamos seguir aqui. Bora. Mas o grande divisor de águas foi, eu li essa história, eu achei muito bacana, foi através da venda de tartaruga. Quase fui preso, brincadeira. Exatamente, e foi ali que deu seu estalo para que você mudasse de profissão até que você encontrou um amigo seu que vendia VoIP, né? A telefonia, ligada à telefonia. Bacana, entrou nessa empresa, tínhamos 240 clientes, depois virou representante comercial, melhor dizendo, na área de confecção, gestor de uma equipe comercial que contava com 47 pessoas, e então resolveu trabalhar e a treinar pessoas, realizar ali o sonho da consultoria empresarial, isso aí. Onde seu objetivo foi sempre transformar pessoas para que as pessoas e as empresas pudessem conquistar grandes resultados. Cara, eu acho que isso, você pensou lá atrás, mas é uma latente que todo instante a gente vem fazendo, né? Verdade. Já quebrou algumas vezes. E aqui eu gostei muito de um stories que você fez, do medo que você tinha. Eu queria que você comentasse isso também, pegar um gancho aqui. Claro. Mas sempre foi da área de vendas. Se recuperou e hoje possui algumas empresas que estão aí no dia a dia, agenda complicada, muita entrega e muito envolvimento com o empresário. É isso aí. Diegão, vamos lá, cara. Bora. Que história, meu irmão. Que história, muito bacana pra gente começar esse podcast. Costumo dizer assim, embora com 32 anos, tem uma história legal pra contar, né? Com 32 anos, cara, já tem toda essa bagagem e eu acho que isso que é bacana, né? Isso que é legal a gente estar compartilhando aqui. Porque muitas pessoas começam como vendas, né? Quebra, isso é normal na vida do empreendedor. De quem e se falta arrisca, um pouquinho de forças pra gente começar a pensar em algo melhor, em algo maior. E você foi ali. Vamos contar um pouquinho em pouco tempo essa jornada empreendedora, o que te movia nessa parte aí de 12, depois aos 17, enfim, conta pra nós um pouquinho. Cara, assim, ó, igual a história, eu sempre gostei e amei vender. Então sempre fui meio, entre aspas, assim, um rolista, né? Tanto na escola, fazia um rolinho aqui, vendia uma coisinha na época, até na escola, vocês vão lembrar disso. Aqueles fiozinhos de copo que a gente pegava dos fios ali e ia fazendo pulseirinha, e eu vendia isso. Então, assim, sempre fui de vender alguma coisa, sempre. Eu venho de uma família vendedora, né? Com 12 anos de idade, minha mãe ela já estava vendendo roupa, ela tinha uma loja, ela fechou e depois começou a vender roupa em casa. Ela era professora na época também, e ela montou em casa uma lojinha na sala mesmo. E aí eu voltando da escola, eu vi um salão com 12 anos de idade, falei, mãe, tem um salão ali na praça, que Maringá, na Praça São Judas Tadeu, e acho que fica legal a loja ali. Cheguei nela, falei, ela falou, vamos lá ver, fechou. Primeiro dia 28/9 de 2002, nós vendemos R$154 no primeiro dia de loja. E ele foi desenvolvendo. Isso era bom ou ruim para aquela época?
Nem vou te falar a verdade assim, acho que o primeiro dia de loja era mais ou menos, né? Mas eu lembro assim como o valor que ali foi impactante, porque foi eu que fui atrás do salão, eu que descobri aquilo e passei pra minha mãe, então aquilo impactou pra mim esse primeiro dia aí. Nem lembro de dizer se era bom, ruim. E eu creio que na época, pro primeiro dia ninguém conhecia, foi razoável, né? R$ 154. E depois ela mudou pra salão do lado, depois aumentou a loja e tal. Mas eu sempre fiquei, então, dentro da loja da minha mãe. Né, até os meus. Aí depois meu pai, ele saiu do Atacadão, ele era encarregado do Atacadão, e aí ele montou uma loja de presentes, depois fui ajudar ele até ir pra rua mesmo, onde eu comecei a vender doce. Mas antes disso, um pouquinho, na loja da minha mãe, ela conta até hoje, assim, que eu sempre atendi senhorinhas. Então eu vendia lingerie para senhorinhas, né? E eu sempre ganhei comissão. Então eu entendo hoje que eu não tenho limite para ganhar. Da mesma forma que você é empreendedor. Você monta um negócio, tem todos os riscos do mundo, mas você não tem limite. Você pode ganhar 10, como você pode ganhar 50, 100, 200 mil reais. É tudo a questão de enfrentar o que você tem que enfrentar, com muita estratégia, planejamento e muita ação, muita atitude, né? E aí, beleza, saí de lá e fui vender, como tem a história, comecei a vender doce, porque meu avô vendia doce para bares, lanchonetes, meu tio também. E aí, meio que puxando a linhagem da família, fiz um catálogo e aí eu andava de bizinha e fazia os pedidos nos bares, nos botecão, e trazia na casa do meu tio, onde era distribuidora, colocava dentro da bizinha ali e entregar, com uma caixa atrás também, quando não cabia dentro. Até um amigo meu falou assim, viu, vende uma linha de aquário que eu tenho, inclusive do lado da loja da minha mãe, tem até hoje lá, é um pet shop, na verdade mudou de lugar, mas ainda existe pet shop Beija-Flor. E aí eu comecei a vender, ele estava montando a BJ distribuidora, e eu comecei a vender essa linha de aquarismo. E apareceu a questão dos tigres d'água, das tartaruguinhas. E aí comecei a vender tartaruga aqui, tartaruga lá, e na época, rapaz, vendia muita tartaruga, muita tartaruga. Eu comecei a entender, eu falei, olha aqui, ó, até tartaruga dá para vender. Só que, claro, né, um modelo ilegal, eu andava com a caixinha de sapato. Um dia eu derrubei a caixinha de sapato, quase caí com a minha moto. Falei, não posso mais isso aqui na minha vida, não. E nesse mesmo dia, Caramba, cara. Nesse mesmo dia eu passei no Alisson, que o Alisson era dono da Ciptel VoIP, falou, cara, diz ele que ficou com dó de mim também, e me ofereceu para trabalhar com telefonia VoIP. Ali eu olhei e falei assim, cara, aqui nós temos um desafio gigantesco. Por quê? Voz sobre IP. Eu tinha que vender uma telefonia que tinha que usar a internet, e a internet na época... Hoje o Brasil não tem uma boa internet ainda, mas na época era horrível. Precário, né? Precário. Então tinha que fazer... vender VoIP, que é fazer uma ligação daqui, se transformar falar alô, se transforma num banco de dados, vai para um servidor, volta com a ligação. E a maioria dos VoIPs, eles eram nos Estados Unidos, os servidores. Só que o Alisson tinha uma coisa diferente, que o servidor dele era no Brasil, não era nos Estados Unidos. Então eu tinha que mostrar esse diferencial. Esse era o nosso diferencial. Né? Mas um outro porém, uma outra insatisfação do mercado era, no Brasil chegou uma empresa e essa empresa ela deu golpe no monte de gente, era uma pirâmide financeira que usava telefonia VoIP, não vou falar o nome aqui, mas tem muitas pessoas, empresários que tomaram golpe com isso daí, com essa pirâmide. Caramba, cara. Então eu chegava nas empresas para atender, com um modelo de abordagem, a galera falava assim, viu, você tá doido colocar VoIP aqui? Eu cheguei no empresário e o empresário falou assim, viu, VoIP é uma merda, eu não quero nem ver isso aqui. E aí eu tinha que desenrolar. Então, quando eu entrei, tinha 2 clientes. Quando eu saí, nós tínhamos uma carteira de mais de 200 clientes. Porque eu entendi que a venda não é só colocar a pastinha debaixo do braço e mostrar seu produto. Não é simplesmente isso. Não é só bater de porta em porta. Você tem que ter inteligência, tem que mostrar percepção e tudo mais. Então, depois... Pode falar uma coisa? Pode falar. Cara, você me fez lembrar aqui de uma situação que ainda existe, ainda hoje, a gente não pode discriminar isso. Sim. Mas o vendedor que ele está de porta em porta, literalmente ali, batendo sem um agendamento, sem uma estratégia por trás do produto, independente do produto que ele vende, se é um serviço, se é um produto físico, eu creio que esse vendedor, ele está com os dias contados. Eu estou certo nesse meu entendimento, cara? Eu acho que depende muito do produto, né, do que ele está vendendo. Mas, quando a gente fala de high ticket, sim. Estão com dias contados. Você sabe por que eu estou te perguntando isso, cara? Porque hoje, dificilmente, com as agendas que a gente está muito focado no nosso trabalho, na correria dos dia a dias, fica muito difícil você ter uma vaga na agenda e colocar um atendimento ali para a pessoa que chegou na sua porta ali. Do nada, né? Do nada, entendeu? Exatamente. Então, eu gosto muito da venda high ticket porque ela tem um preparo, ela tem uma estratégia por trás, né? Você vai se conectando por pessoas, talvez por indicação ou talvez porque ela cai isso no modelo analógico, melhor dizendo, e no modelo digital a gente vai
criando funis para que as Isso. pessoas se relacionem com a gente. Perfeito. Então, o meu entendimento, embora eu seja contador, mas eu não deixo de ser um vendedor, porque eu preciso vender os meus serviços. Todos somos, né? Todos somos, e a gente vende o tempo todo no escritório, né? Desde uma postura profissional, eu brinquei com você, mas a gente tem que ter alguma situação que as pessoas se conectem com a gente, né? Que é o rapport que a gente fala. Então, cara, eu vejo muito esse detalhe. Uhum. Então, eu vejo a venda com o advento de tudo que a gente está vivendo, com o marketing digital, ela sendo muito mais estratégica, muito mais construída. E daí surgiu a venda high ticket. Um termo ainda pouco utilizado, mas que já vem falando demais sobre isso. E o que você falou é real. Eu tenho até o meu slogan, né? Vendas não é esforço, é inteligência. Boa. É você analisar números, analisar dados, analisar mercado, fazer um planejamento, estudar onde você pode e deve chegar, estudar sobre o seu cliente antes, gerar boas percepções. Então, tudo é uma construção. Eu tenho casos de quando eu quero atender o cliente, que antes eu entro no Instagram dele, eu sigo ele, eu curto algumas publicações, eu respondo algumas enquetes quando tem, eu vou seguir a empresa do cara, então eu vou trabalhar em volta dele para ele ver quem é esse cara que tá me seguindo, por que ele curte, quem é ele, deixa eu lá ver quem que é. E de repente essa pessoa pode começar a me seguir, aí depois eu vou estreitando, né, fazendo tipo assim, um funil de vendas ali de forma consciente. Então isso eu tenho como essa prática, que vendas não é esforço, é uma inteligência que você constrói. A gente tem que mostrar um certo interesse pela situação do nosso cliente que a gente está prospectando também. Claro, né? Com certeza. Diego, vamos lá. Vamos funilar a nossa venda. Então, a tua vida foi ali sempre de vendas. Sempre, Marcelão. Sempre. Sempre de vendas. Lógico, não faz parte do nosso dia a dia, correto? Bater com a porta, chegar num cliente e não ser atendido, ok também. E como que você teve essa mudança, assim, que você passou a fazer esse trabalho nas redes sociais, atraindo as vendas, porque o Diego, pessoal, ele atende empresas renomadas em Maringá e região. Empresas de grande porte, vamos assim dizer. Sim. E treina tanto a parte comercial da empresa, como ele cria estratégia para que essa empresa possa vender mais. Eu acho assim muito massa isso. Então, quando foi essa virada de chave? Até você comenta aqui que eu acredito que teve um momento que você passou alguns mal bocados financeiros. Foi a partir desse momento, cara? Conta para nós um pouquinho aí. Vamos lá. Virei representante comercial e ali na representação comercial eu passei esses maus momentos envolvendo vendas. Porque eu saí, vendei na época confecção, pegava minha roupinha aqui e ia lá para Campinas. Então eu saía daqui e andava seus 600 e poucos quilômetros para não vender nenhuma peça por enquanto. Né? E aí chegava lá e lá eu começava a minha venda, lá eu começava a desenrolar. Então eu passava a semana inteira lá. Eu tinha que voltar com venda, porque eu tinha despesa de hotel, despesa longe, de combustível, né, cara? longe. Assim, né? Por quê? Você pode perceber que a maioria dos representantes eles não vendem na sua região, eles saem tudo fora. A maioria deles vão vender em outros locais, né? E lá eu tive um grande aprendizado porque eu comecei com uma marca só. Eu dependia de um negócio só para vender, eu não tinha carteira de clientes ainda, então eu fui batendo cabeça. Depois, com o tempo, fui entendendo, cara, precisa ter pelo menos umas 3 marcas e tudo. Mas o estupim foi, eu não consegui no início gerar boas vendas, porque era um negócio novo, não tinha tanta experiência ainda relacionada a esse mercado de representação. Você também era novo, né? As pessoas, de certa forma... 21 anos, eu tinha 21 anos. Boa. Era novo. E pior de tudo que eu cheguei no momento que eu bati meu carro. Então eu bati o carro, na época eu não tinha seguro nesse carro, e aí acabei perdendo tudo, mas claro, foi um grande aprendizado, né? Eu costumo dizer assim, que tudo que a gente passa, todos os obstáculos que nós passamos, tudo que a gente enfrenta, ele ensina. E naquele dia que eu bati meu carro, pra você ter uma ideia, eu bati meu carro, era 1h30 da tarde num poste em Ourinhos, 1h15, depois que bateu tudo, a pessoa veio e falou assim, 1h15 da tarde fica um menino todos os dias aqui esperando a van passar para levar para a escola. E naquele dia aconteceu algumas coisas assim que envolvendo muito essa questão de Deus, eu falei assim, cara, tipo, aqui eu tive uma libertação e aqui poderia ter acabado com a minha vida, né? No contexto de mente mesmo, né? Então, dali pra... Aí depois disso daquilo lá eu comecei a quebrar financeiramente. Então começou a andar para trás minha vida mesmo, assim. Mas era tudo Deus mostrando para mim, querendo e me ensinando o que é, o que pode, o que não pode. E assim, sem Ele nós não somos nada. Eu posso ser o melhor vendedor do mundo, saber sentar com você aqui, ter melhores técnicas e conseguir fazer rapport e tal. Mas primeiramente é Ele na nossa vida. Então eu acredito e creio muito nisso. Eu também creio muito nisso, cara. Então aí começou a andar para trás. Andar para trás mesmo, assim. De eu chegar no momento, não ter dinheiro para pagar pedágio, o meu cartão de crédito estourado, eu ter que abrir o carro no posto de gasolina para começar a vender as coisas ali, para conseguir andar e pagar pedágio, pagar gasolina e tal. Chegar em cliente e falar assim, porque eu vendia pronta entrega e pedido.
Então, chegar em cliente... Você saía com o carro cheio de Cheio de mercadoria. roupa, e ainda mostruário para fazer pedido, né? Então eu trabalhava, geralmente eu sempre fui 3, 4 marcas. Uma não concorria com a outra, né? Então eu aproveitava isso daí para atender o mesmo cliente, às vezes eu vendia todas as minhas marcas. Mas nesse momento de dificuldade, parece que quanto mais dificuldade você tá e a tua mente não tá boa, mais buraco você entra, né? Então, chegava, abria mala e nada. Então, ali eu comecei a entender, falei, cara, a venda não é só esforço. Eu preciso ter inteligência, eu preciso mudar isso, eu preciso trabalhar a minha mente. Eu preciso ter autoconfiança. Se eu não tiver autoconfiança em mim, eu não vou vender nada. Porque é muito louco. Quando você vai pra rua e enfrentar o que tem que enfrentar, eu passava em um cliente, não quer. Passava em outro cliente, não quer. Passava em outro cliente, não quer. A minha mente ela ficava tão bitolada que eu entrava no outro cliente e falava, esse cara aqui não vai querer. Eu não tinha mais argumento. Porque a minha mentalidade estava extremamente escassa. Uma mentalidade que eu não confiava mais em mim. Já estava ruim a vida. E aí você traz pro lado familiar. Você sai viajar, não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo. As coisas começam a apertar a tua mentalidade. Um cara que ainda é novo, então pensei sim em desistir, né? Pensei em parar com tudo, arrumar outro emprego. Mas tudo tem um porquê. Cara, assim, trazendo para o mundo corporativo, né? Uhum. Eu peguei teu exemplo e trazendo para o mundo corporativo do que a gente vive lá no escritório, a realidade de muitos representantes comerciais, infelizmente, ainda é essa. E assim, os grandes representantes comerciais têm também uma variável que a hora que ele começa a fazer uma carteira de clientes, me corrija se eu estiver errado, tá? Claro. Que ele tem um bom produto, ele representa uma boa marca, as empresas mudam de estratégia e tá tudo bem. Uhum. E às vezes corta a representação dele e coloca um CLT, porque admite ou pensa que ele está ganhando demais. Exato. Então, realmente, é difícil a luta dos representantes comerciais. Eu acompanho alguns deles e vários deles me relatam isso. Tanto é que muitos deles partem aí, talvez, montar um negócio próprio, uma distribuição de algum produto, mas sempre relacionado à venda. Cara, como é incrível, né? Venda gira o mundo, né? Não tem jeito. Eu falo assim, do mesmo momento que eu quebrei em vendas, por não ter, talvez, a expertise, a experiência, a marca que eu precisava e tudo mais, por outro lado, o que me salvou foi vendas. O que me fez reerguer foi vendas. Então, não tem como a empresa viver sem vendas. Ela quebra. Exatamente. Venda com lucro, né? Não é só vender também. Um dia eu estava te acompanhando nas redes sociais e você... Cara, aquilo me tocou demais. E você falou assim, eu não me dava o luxo de poder descansar. Porque você achava que aquela trauma que você teve do passado, dessa dificuldade financeira, isso talvez, de certa forma, traria você, pelo descanso, memórias daqueles dias. Como é que tá isso, Diegão? Você superou isso aí, cara? Confesso pra você assim, ó, diariamente eu tenho que tratar isso na minha mente. Diariamente. Porque tudo é lógico, a forma, por exemplo, se eu pegar a minha criação, a minha mãe, o meu padrasto, no caso, sempre foi uma vida muito simples, uma vida bem controlada. Então, assim, não foi nada de esbanjar. Então, nós sempre fomos criados de cuidado com o dinheiro, segura aqui, não faz isso, economiza aqui, vamos dividir, sabe? Sempre foi assim. E agradeço muito por isso, porque hoje eu sou o que eu sou, porque eu aprendi muito lá atrás. Porém, no momento de merecimento, onde você está crescendo, desenvolvendo, aparecendo as coisas, você sente um pouco de medo por tudo que você passou lá atrás. Então, todos os dias eu tenho que conversar comigo mesmo. Porque no momento onde eu quero descansar, minha cabeça não para. Onde que eu quero parar de vender, eu não quero parar de vender. Se o cliente manda mensagem para mim 11 horas da noite, eu vou atender ele 11 horas da noite. Então, para mim, sempre está tudo bem fazer isso. Mas, em contrapartida, eu não desfruto muito das coisas. Então, falar para você, nossa, superou isso, eu sou o cara... Não, eu tenho que tratar isso todos os dias na minha mente. Que é um momento, sim, de trabalhar, de vender, não pode parar, mas que você tem que desfrutar disso daí. É o poder de um trauma, né, cara? Mas assim, até concordo com você que o nosso cliente ele tem que ser bem atendido, sim. Às vezes uma certa urgência em alguns dias, domingos, feriados e tal. Mas assim, eu não tô aqui para te dar aula não. Mas eu entendo que se a gente não colocar limites na nossa jornada de trabalho, família, outras pessoas vão cobrar isso. E o cliente vai entender que isso é normal. Exatamente. A partir do momento que você atende ele um sábado ou domingo, se você passar a atender sempre e você do dia para a noite não atende, ele vai achar estranho e pode te trucar no bom sentido. Poxa, eu era atendido de uma maneira tão eficiente, agora não sou mais. Agora não sou. Você simplesmente colocou limites naquela relação. Exato. Ó, eu sou o Diego, eu tenho uma família, eu tenho um filho, não sei se você tem filho, mas eu tenho uma situação a ser zelada. Né? Exatamente. Então, cara, assim, eu não sou. Quem sou eu para dar um conselho para você? Mas a gente precisa trabalhar o merecimento. Isso aí. A Camila, que gravou aqui com a gente, ela fala muito disso.
a gente merece, cara. A gente está buscando o que Deus preparou para nós e que nós mentalmente colocamos como missão de vida. E a gente vai buscar isso. Cara, e tenha certeza que se você está entregando, pode ficar tranquilo. O teu cliente está satisfeito com a tua entrega, porque você está dando o seu máximo, né, cara? Com certeza. E eu acho muito bacana isso, sabe? Você expor... eu falei tudo isso, cara, mas no sentido assim, cara, você expôs. Sim. É difícil, cara. É difícil as pessoas que fazem isso. E eu falei, cara, esse Diego, ele tem alguma coisa que conectou comigo. Aí agora a gente tá vendo, né? Então, porque eu também sofro disso, sabe, cara? O meu cliente, quando ele manda um WhatsApp um final de semana, eu me coço para não ver. Uhum. Mas eu blindei minha cabeça que não, eu preciso me dar o luxo de estar com a minha família. Exato. Não é o luxo de estar com a família, mas eu preciso colocar limites nessa relação com o meu cliente, né? Pois bem, vamos lá. Diegão, mas vamos falar um pouquinho de venda high ticket, né? Bora. Que é a venda de um valor agregado. Quando eu pego um tema ou uma pessoa aqui para fazer esse podcast, eu tenho que estudar, cara, você acredita? Boa. Eu tenho que estudar. Nós tivemos aqui casos de inteligência emocional, nós tivemos casos aqui de sucessão familiar. E como eu guio, né, aqui todas as situações, as perguntas, enfim, eu fui buscar, poxa, mas o que é uma venda high ticket? Perfeito. Se eu vender esse copo aqui por 30, para mim é uma venda. Mas se eu vender ele por 300, é uma venda high ticket. Correto? Correto. Cara, explica um pouquinho para nós. Tá. É valor high ticket? Vamos exatamente. Lá, existem assim, vários conceitos do que é uma venda high ticket. Alguns defendem que é eu pegar o mesmo copo que um vende por 10 e eu vender por 30, isso já é uma venda de alto valor. Outros defendem que toda venda acima de R$2.000 é uma venda high ticket. Então depende muito daquilo que você entende como high ticket. Eu creio que o high ticket é só uma classificação do modelo de venda, mas depende muito do mercado, da tua faixa de precificação, que o teu mercado já compete a isso. Certo? Eu costumo dizer que venda high ticket realmente é venda de alto valor. Então é a forma com que você vende, é o tipo de cliente que você trabalha, é a forma com que você entrega os seus resultados. Tudo isso está ligado à tua venda high ticket. Entendi. Além disso, cara, eu tive, dentro dessas minhas leituras, buscar fomentar esse nosso podcast, claro. Eu verifiquei também que se o cliente não está preparado para uma venda high ticket, você pode ser o melhor cara de estratégia do mundo, mas o teu cliente não vai entender, ele não vai ver valor naquilo. O que você me fala a respeito disso aí? Ó, vamos falar um pouquinho da questão dos serviços e serve para produto também. A primeira questão que nós temos que entender, que é o que eu bato muito na tecla dos consultores de venda. Já muda o nome, não é vendedor, é consultor de venda, já para trabalhar um pouco isso. Ou até especialista em venda e tal, porque é essa nomenclatura como nós nos enxergamos. Porque para vender high ticket, você primeiro tem que confiar em si mesmo. Ou você tem autoconfiança em você, porque é diferente de eu chegar assim numa loja que vende roupa, e eu tô mostrando o produto, eu me relaciono com a pessoa, tal. Agora, quando eu vendo high ticket, eu entrego muito valor, eu preciso entregar muito valor. E eu vendo produtos e serviços que geralmente custam muito mais do que uma venda tradicional, uma venda de menor valor. Eu preciso entregar mais, certo? Então, primeira questão, trabalhar a mentalidade. Segundo, nós temos que entender que high ticket é percepção. Tem pessoas que fazem consultoria que cobram R$60 a hora. Tem pessoas que cobram R$1.000 a hora. Qual é a percepção do de 60 de 1.000? A entrega de resultado, a entrega do valor. Então, tudo isso é construído na percepção inicialmente, para depois ir descendo o nível de consciência, trabalhando o nível de consciência para chegar na questão do resultado. Mas a primeira questão é a questão da percepção. Então, assim, quer ir para o high ticket? Perfeito, vamos para o high ticket. Então, nós precisamos valorizar o todo da tua empresa. Eu costumo trabalhar muito com a gestão holística. Não adianta nada eu chegar lá na Fênix, por exemplo, sentar lá com você, trocar uma ideia, e aí a tua colaboradora está de um jeito, se veste de uma forma, a outra pente cabelo de outro jeito, a tua identidade visual é tudo bagunçado, não tem nenhum porquê a sua identidade visual, o teu escritório é tudo sujo, você não gera valor para o teu cliente, as pastas que você entrega, os documentos que você entrega de todo jeito. Então, a empresa ela deve passar por toda uma estruturação, tanto física, quanto mental, quanto digital, para que a gente possa se tornar pessoas high ticket. A equipe também, então. Todo mundo tem que ser high ticket. Não adianta nada. Igual o Marcelo tem todo o perfil, né? Grava conteúdo, tal, tudo certinho. Aí, de repente, você tem que... A pessoa que vai falar com o teu cliente, às vezes, não consegue nem conversar direito. Ela não consegue nem mostrar a cultura da tua empresa propriamente integrada nela. Então, automaticamente, você acabou de quebrar o que você considera high ticket. Então, o high ticket, o alto padrão, o premium ali, ele é em toda a construção empresarial. Que massa, cara. Em toda a construção. E você tem trabalhado esse conceito nas empresas que você é contratado ou as empresas querem simplesmente vender?
Depende muito da empresa. Tem empresas, por exemplo, que a gente pega e ela já traz esse lado premium. Então aqui nós vamos trabalhar muito esse conceito. Outras que querem ser high ticket. Então elas querem mudar para high ticket. Então a gente vai trabalhar isso daí para realmente elas serem a high ticket ou não. Então depende muito da empresa que eu entro e do preparo dela. Porque tem empresas que eu entro, eu quero aumentar meu valor de venda, eu quero precificar melhor, eu quero... Peraí, então, vamos fazer todo um diagnóstico, vamos entender onde você está, vamos entender teu mercado. Por quê? Uma coisa é eu fazer um trabalho, por exemplo, de 6 meses, 1 ano para gerar valor. A outra coisa é de 1 mês eu conseguir gerar esse valor. Então, dependendo da empresa, é praticamente impossível nós gerarmos valor em 1 mês. Às vezes tem que fazer um novo branding, trabalhar mais a marca. Às vezes a empresa não posta nada na rede social. Então, como que eu vou gerar percepção se eu nem sei quem você é? Entendeu? Se eu consigo comparar você com 10, 15, 20 concorrentes seu, vai comparar mesmo, assim, de mesmo nível. Então, eu primeiro preciso construir isso para depois, aí sim, entrar na questão do high ticket, para gerar realmente resultado de vendas. Né? Mas se eu falar para você no contexto geral, a maioria das empresas quer o quê? Quer vender. Quer aumentar a venda. Não é? E qual que é o momento, assim, pela sua experiência, que você vê, por exemplo, vamos falar de um escritório contábil. Claro. Poxa, eu pratico ali honorário de, sei lá, vamos colocar aqui R$400. Uhum. Poxa, eu quero buscar um honorário de R$4.000, né? Um pouquinho mais. Tá. Em qual momento a empresa se vê forçada a fazer isso ou não é forçada ou é cultura da empresa querer buscar... Me explica um pouquinho, qual que é o momento que a empresa poderia fazer a mudança de chave para fazer essa venda high ticket? 2 momentos que eu vou trazer aqui. O primeiro momento é o momento do posicionamento, onde você, como empresário, coloca como estratégia no seu negócio que, cara, eu estou vendendo por R$400 o meu honorário mensal. Tá pouco, eu quero mais, eu quero valor, eu quero ser conhecido como escritório premium, eu quero trazer high ticket aqui, eu quero trazer maiores empresas para o negócio. Logo, você começa a trabalhar esse posicionamento. Segundo ponto, a prestação de serviço chega um momento que ela não é escalonável. Chega um momento que você tem tanto cliente, você tem que ampliar muito a sua equipe de vendas, e nós sabemos que o grande desafio hoje são pessoas, né? Então nós temos que aumentar muito sua equipe de vendas. Com isso você aumenta muito seu custo, você aumenta muita coisa embaixo, tal. Logo você vai diminuindo a tua margem, se você não tiver cuidado, vai diminuindo, daqui a pouco você tem pouco lucro. Ou seja, você vende muito, mas ganha pouco. Então essa junção que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos olhar para o mercado, identificar aonde existem dores nesse mercado, problemas nesse mercado, trazendo para o lado dos contadores, por exemplo, o que eu vejo, tá? Perfeito. Embora nós estamos indo para um lado muito digital da coisa, muitos empresários ainda precisam da humanização. E são poucos contadores que têm esse olhar. De olhar e falar assim, deixa eu sentar com esse empresário e entregar mais. Porque, cara, eu pego muitos empresários que nunca fizeram DRE na empresa deles. Eu pego muitos empresários que têm softwares que, eu vou falar assim, ele tem uma Ferrari lá dentro, mas ele está andando de Fusca. Entendeu? Ele não consegue usar o RP dele. Então não consegue olhar para números. Qual que é o teu markup? Meu markup é tanto. Tá, o que é markup? Não sabe o que é markup. Então, na minha visão, o escritório, que ele conseguir gerar esse valor aos empresários, tanto de ensinamento, isso que você está fazendo, gerar conteúdo para a galera, mas está próximo do empresário, gerando indicadores, porque nós sabemos que dados é o novo petróleo. Então, gerando indicadores para a empresa do seu cliente que nem ele tem. Nem ele sabe. Ele vai fazer, às vezes, um DRE, porque o contador ajuda ele, ou um consultor financeiro ajuda ele uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Ele não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. Então, se você consegue trazer essa inteligência de negócio para ele, você pode triplicar, quadruplicar o seu valor já no próximo mês. Show. Porque não tem. Então, assim, dentro do escopo que você falou, entregar mais percepção para o cliente. Ao invés de simplesmente esperar a notinha que ele manda, o extrato bancário que ele manda, tudo ali para o escritório, chamar ele e falar assim, vem cá, eu vou fazer a apresentação dos números reais da sua empresa aqui para você, mostrar um BI, mostrar ali uma... vamos supor que ele participa de licitação, mostrar os índices, né? Porque muitas licitações ali querem os índices, liquidez e liquidez corrente, querem verificar isso. Então, chamar o cara, construir essa jornada com ele. Isso. Seria isso. A maioria dos empresários são empresidiários. Boa. São presos dentro do próprio negócio, de um modo operacional gigantesco. Por isso que nós temos serviço também, né? Consultores têm serviço, porque os empresários eles não conseguem olhar com o lado estratégico de inteligência, experiência de mercado externo, porque a maioria deles estão presos dentro do negócio. Se nós conseguimos mostrar esse valor de falar, olha, inteligência comercial, o que é? É isso, isso, isso. Então analisei seus números, vai para cá.
traz para cá. Trabalha melhor a sua carteira de clientes, a tua curva A está diminuindo em vez de aumentar as compras dela. Você tem muito da curva B que está caindo para C, você não está vendo isso, cadê tua equipe? Vamos girar ela, vamos treinar ela melhor. Tua equipe está muito no automático, cadê seu processo de venda, cadê teu funil de vendas? Então, se eu mostro isso para ele, logo eu gero o valor. Diferente da maioria dos contadores que existem, que eu sei disso, que assim, os caras chegam, você falou, tá, ao final do mês aí, não mostra nem o que foi realizado. Ou seja, esse tipo de contador, até na minha visão, a visão minha, está com os dias contados, sim, porque o digital vem daqui a um momento não precisa mais. Pra você ter uma ideia, cara, o nível de informatização nos escritórios contábeis tá tão alto que a gente está fazendo a integração do nosso WhatsApp, que é geral, certo, pro chat GPT. Olha só que legal. Muitas coisas a gente está fazendo esse nível de integração. Então, eu entendo que a inteligência artificial está ainda no começo, mas ela é a grande virada desse século, vamos assim dizer. Exato. Então, o que eu quero dizer? Essas tarefas rotineiras que, não só contador, mas as profissões que fazem atividades rotineiras, né? Sei lá, o que mais tem na minha cabeça são a atividade de contador, porque é meu meio. Claro. Mas esse cara está com dias contados. Sim. Essa profissão. Agora, o que cabe a nós? Ser mais aquele contador que eu falo de jornada, de consult, advisors, né? O conselheiros. Exato. Que as pessoas estão trabalhando muito esse conceito agora. E esse é o grande desafio nosso, cara. Esse é o grande desafio. Estou trazendo aqui para o mundo contábil, mas imagina você aí que é um personal trainer. Todo prestador de serviço. Todo prestador de serviço, dentista, tudo. Psicólogo, enfim. Eu tenho muitos clientes médicos. Os médicos estão procurando aprender sobre isso, procurando vender, procurando consultoria disso daí. E eu entendo que a partir do momento que a gente tem ali um escopo de ser um conselheiro, eu acho que daí talvez a gente consiga buscar esse high ticket. Concordo. Né? Isso trazendo aqui para o mundo dos prestadores de serviço. Mas um produto. Tá. Qual você falou assim? Um produto desse copo aqui, 30, você me vendeu ele por 100. Como que eu agrego valor num produto assim, cara, para fazer essa venda high ticket? Primeiro, aquilo que nós falamos sobre a percepção, o branding seu, a gestão dessa sua marca. Por que você paga numa marca, numa Apple da vida, o que ela vale? Não é só pelo celular. Até porque tem celulares que são melhores operacionalmente falando. Você paga pela marca que ela construiu, pelo desejo que ela construiu, que a cada setembro de cada ano vai vir uma novidade, você quer trocar. É verdade, você não é? também. E aí você quer criar toda aquela questão de, cara, eu vou... Inclusive hoje já tem, né? As mensalidades que você pagam ali para todo ano você trocar de celular e sempre estar atualizado. Então você cria tanto... Ó, você tá aqui com um Mac. Sim. Então eu tenho o Mac, eu tenho o celular, eu tenho o reloginho, eu tenho o AirPod, eu tenho tudo. Você é o garoto Apple. Eu sou o garoto Apple. Por quê? É tudo integrado, é gerar valor. Tem notebooks melhores? Claro que tem. Por que Sim. não tem? Tem smartphones melhores? Tem. Mas é o valor que a gente cria nisso. E como que a gente cria valor? Mostrando a percepção ao mercado e mostrando o resultado. Percepção é algo, por isso que as redes sociais hoje, eu fico louco quando eu vejo uma empresa, falei, cara, por que você não tá ainda? Por que você não tá produzindo conteúdo? Porque tem empresários que acham que gravar conteúdo, o que nós estamos fazendo aqui, é coisa de vagabundo. Parar no meio do dia, sentar aqui para gravar as coisas e falar, pô, lá 2 lá sem fazer nada, em vez de ficar fazendo tal coisa. E não entende que isso daqui nós estamos agregando valor para você e para mim e logo para os clientes. Aí eu falo para você, por que você vai comprar um produto do Diego e não vai comprar o produto do João? Porque o Diego tá aparecendo, tá criando valor, tá mostrando o dia a dia dele, mostra a rotina, mostra o que custa isso daqui para ele, mostra os colaboradores dele trabalhando, desenvolvendo, buscando, gerando emprego, gerando... O Diego mostra isso. Então, logo, tudo isso daqui está na percepção de valor do produto que você vende. Diferente de você só ter uma rede socialzinha lá querer vender as coisas. E aí você pega e posta lá uma fotinha e coloca lá, super promoção de tanto por tanto. Isso não é gerar valor, isso não é agregar valor. Entende? Eu tenho uma marca de moda. Eu sou sócio da Rayane e da Grace. A Rayane é minha esposa. Até falei, hoje eu gravei até uns stories assim, eu falava que eu não queria mais ter confecção na minha vida, queria mudar de vez e tal. Hoje sou sócio da empresa de moda. E como que a gente gera valor? O dia a dia delas. A minha esposa ela posta bastante conteúdo, mostrando a rotina, mostrando como é que é feito as coisas e tal. Por quê? Moda é um tipo de produto extremamente combatido. Esses dias eu tava passando aqui na Avenida São Paulo, uma loja de esquina ali, que eu olhava saia jeans por R$30. Eu olhava vestido por R$99, R$79. A gente olha pra aqui e fala, cara, até a gente brinca, né? Deve ter sido escravidão isso daqui pra fazer uma peça dessa. Deve ter comprado tecido lá, mandado escravizar não sei o quê, como a gente sabe que tem muito na moda, trouxe pra cá e tá vendendo esse valor aqui. Agora, o nosso produto não pode ser vendido desse preço, porque eu sei custo, eu sei quanto é. O que eu tenho que fazer? Gerar percepção de marca. Trabalhar valor de marca. Vê,
Eu não estou falando do produto, porque produto por produto, às vezes o tecido ele não diferencia muito do outro. É questão de marca. Tem um cliente meu, que a dona é uma indústria de confecção também. A dona, ela aparece todos os dias, Marcelo. Todo dia ela aparece, ela mostra a casa, ela mostra o dia a dia dela, ela mostra tudo e tal. Você olha pro produto e fala assim, beleza. Não é aquele mas, cara, você olha, as pessoas compram dela porque é ela. É ela aparecendo. Então eu não quero o produto copo. Eu quero o produto copo porque é dela. Então uma das estratégias é essa daí. Sensação de desejo, né? Desejo. E tem muito mais coisas, porque assim, não é só o marketing online, porque existe uma migração gigantesca das empresas para o marketing online esquecendo do offline. Então, regionalmente falando, trabalhando no nosso lado regional, o marketing offline ele funciona demais. Você patrocinar alguma coisa, ir nos eventos, patrocinar eventos, estar lá, tá? Tudo isso aí é agregar valor. E assim, acho que a gente falou dos produtos, falamos dos serviços. E falamos como as empresas têm que estar preparadas para receber uma venda maior dessa, que é a entrega, né? E aí, deixa eu só fazer um parênteses também. Tá. Nesse terceiro ponto, saber vender. Os seus consultores de venda, a tua empresa de modo holístico deve saber vender um produto. É isso que eu ia entrar agora. Boa. A equipe comercial, eu vejo você fazendo muito treinamento, Sim. provavelmente porque essas empresas, umas estão migrando para um outro tipo de produto, um outro tipo de serviço, buscando um valor mais agregado. Sim. E outras talvez simplesmente querendo vender. Né? Ótimo. Né? Como que você vê algumas características, pode dissertar bastante sobre o tema, algumas características da equipe para venda de um serviço premium ou de um produto premium? Ok. Na maioria dos cenários, muito dificultosa. Por quê? As pessoas acham que venda é você falar sobre o teu produto ou serviço. E venda não é falar sobre o teu produto ou serviço. Venda não é vender. É muito louco isso. Quando você vai para o lado high ticket e premium, venda não é vender. É muito mais relacionamento, é muito mais gerar esse valor na tua conversa, ouvir muito mais o teu cliente, perguntar mais as coisas pro seu cliente, conectar mais com o seu cliente, do que propriamente ficar falando teu produto ou serviço. O que acontece é que eu quero vender um serviço premium, um produto premium, mas eu fico falando muito do premium. Eu fico falando muito que meu produto é bom, é maravilhoso, é high ticket, é não sei o que, PPP. Posso falar uns palavrãozinhos também? Fica à vontade. E aí, cara, foda-se isso, sabe? Boa. Foda-se isso. Tipo, o seu produto, o seu serviço tem N pessoas que fazem. E bons tão quanto você. Agora, se você para de falar e defender tanto aquilo que você faz e começa a focar no teu cliente, no resultado dele e se porta como o cara que vai resolver isso daí, é difícil não fechar com você. Porque high ticket se vende confiança. Resultado. High ticket não é eu ficar falando do meu serviço. Exemplo prático. Chego numa empresa, sento com você, e aí eu começo a falar. Você fala assim, Diego, legal, aí o que você faz? Aí eu começo a falar, eu faço treinamento, consultoria empresarial, então meu treinamento ele é assim, minha consultoria ela é assim, 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 assim. Cara, primeiro que você vai cansar rápido. Segundo, eu tô falando de um monte de coisa que eu faço aqui. Eu não entendi o que você precisa, sabe? Então, em vez de eu ficar falando do meu serviço, eu ouço você, eu entendo você, e aí eu falo do meu serviço, porém, com muito mais ênfase no seu problema, resolvendo o seu problema. O vendedor high ticket, consultor de vendas high ticket, ele fala pouco. E quando ele fala de modo assertivo. Ele tem postura corporal. Tô um pouco pra frente por causa do microfone, mas ele tem que estar aqui. Deixa eu ver se eu não estraguei. Ele tem que estar aqui, firme, postura. Eu não posso ser um vendedor high ticket que fica assim com as mãozinhas mexendo pra lá e pra cá. Que quando vai falar, gaguejando, com medo, nervosismo. Essas dicas é top, viu? Eu tenho que entender que o meu olho fala muito. Eu faço perguntas pra você e eu sei se você tá buscando informação, ou seja, lembrando de algo, ou se você tá criando algo. Isso é programação neurolinguística. Então, eu não tenho que ensinar o cara a vender. Eu tenho que ensinar o cara a se portar como consultor de vendas high ticket. A venda vai ser consequência. Entendeu? Eu tenho que ter método, processo. E as empresas estão buscando esse tipo de treinamento? Muito. Para todo mundo ali do comercial falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. A mesma linguagem e, além disso, de evoluir. Porque quando eu pego uma equipe de vendas, o meu primeiro tópico, por exemplo, dentro de uma consultoria ou dentro de um treinamento, de uma formação minha, é trabalhar a mentalidade. Não adianta nada eu chegar e falar assim, vamos lá, gente, todo mundo aqui, vamos brincar de objeção aqui, ó. O tá caro, viu? Então, beleza, o tá caro você resolve assim, não vai resolver nada. Amanhã esses caras estão tendo problemas. Porque ou você muda aqui, primeiro, o modo dele enxergar vendas, o modo dele enxergar clientes, o modo dele enxergar a si mesmo, que é o principal de tudo, ou ele nunca vai ser um consultor de vendas high ticket, ele nunca vai conseguir agregar valor. Cara, o modo dele enxergar a si mesmo, você acha... Poxa, essa foi... Eu gosto muito... Vamos lá. Bora. Se eu tenho na minha equipe uma pessoa
que agora fazendo uma ligação com o que você sofreu no passado, bateu o carro, Sim. enfim. Se você não tiver com a tua cabeça preparada para que você vai vender uma venda de um valor agregado interessante, você acha que isso impacta na venda? Existe um conceito que chama ancoragem dentro da programação neurolinguística. Ancoragem é basicamente estímulos cerebrais que ele vem para o momento presente, porque PNL acredita que não existe passado e nem futuro, existe o agora. Se eu sofro por algo que já passou, eu estou sofrendo no agora, não estou sofrendo no passado. O passado faz parte da história. As âncoras elas podem ser positivas e negativas. Então, se eu chegar aqui e você falar assim, ó, não lembra o funeral? Opa, e se eu venho aqui e falar assim, já não é alegria, Ayrton Senna, vitória e pra cima? Isso é estímulos que nós temos impregnados, integrados dentro do nosso inconsciente, subconsciente, e aí automaticamente ele veio pro meu lado consciente agora. Tudo que eu passei do lado positivo da minha vida, do lado negativo, ele vai vir para agora. Se eu estou vendendo e de repente o cliente fala assim, rapaz, ó, eu visitei 3 clientes hoje, conversei com eles com reunião marcada, cheguei todo pomposinho, bonitinho, terninho, gravata e sentei, fiz tudo bonitinho, o cara fala assim, ó, obrigado, não, tchau, vou embora. A minha mente já começa, puta merda, vai voltar, ó, eu preciso bater meta, o negócio não dando certo, será que vai voltar do jeito que era lá atrás? Aí vem histórias do passado. Por isso que eu trabalho o conhecer a si mesmo. O autoconhecimento, embora esteja assim muito prostituído no mercado, mas o autoconhecimento é o que faz você vender mais. Se você conhece quem é você, se você sabe as suas vulnerabilidades, igual eu falo sobre as minhas vulnerabilidades, com tranquilidade, porque eu sei que eu sou vulnerável em várias coisas. Eu trato isso diariamente. Então, se eu sou vulnerável e eu reconheço isso, tenho consciência disso, logo eu consigo me portar diante dela. Eu consigo vencer ela, porque eu trago na consciência. Tá? Vou atender um cliente então e deu errado, eu tenho que ter consciência de que aquilo é o momento, não é o passado trazendo para o agora, é o momento. E não desistir daquilo ali, porque às vezes não aconteceu naquilo ali, eu vou trabalhar follow-up, eu vou analisar por que eu não vendi, fazer uma autoavaliação, melhorar, estudar e voltar às vezes até o mesmo cliente para vender. Cara, e assim, é muito comum, né, na vida dos consultores de venda e tal, bater meta. Né? No seu caso aí que você falou assim, nesse seu exemplo, que você, poxa, eu levei um não, mas eu cheguei lá, eu dominava o conteúdo, eu fiz tudo o figurino, né? Como você parou, viu o site, viu as redes sociais, viu como o cara se comportava, viu o que ele consome. Você estudou tudo isso. Sim. E recebeu não. Sim. O que vai acontecer? Você, às vezes, para atender esse cliente, não sei qual conselho você daria, mas você diminui o teu lucro para atender esse cliente, simplesmente jogando ele para dentro e trazendo empregos, trazendo ali um faturamento para a empresa. Isso é legal, cara? O que você vê? Você diminuir ao ponto de chegar a atender o teu cliente simplesmente para manter a tua receita. Em toda proposta que eu faço, eu sempre deixo minha gordurinha, onde eu sei onde eu posso chegar. Porém, tudo depende do momento da empresa. Eu não posso ser hipócrita em chegar e falar assim, cara, eu tô sem cliente nenhum aqui, o negócio tá feio, eu tenho meu fluxo de caixa tá horrível, eu tenho que pagar minhas contas, meus colaboradores não tá indo, e eu não vou descer um pouquinho do meu lucro para poder manter. Também não posso ser hipócrita a esse ponto. Mas, quando você trabalha high ticket, quando você dá desconto de modo exagerado dentro da sua gordura ali, automaticamente você acabou de falar, meu produto, meu serviço não é tudo que eu estou pregando. Entende? Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou mostrando de resultado, quando eu chego e falo assim, o cara pede lá, pô, muito legal aí, 5 mil reais por mês na sua consultoria, lindo, maravilhoso, mas ó, não pago, eu pago 4.300. Você olha e fala assim, não, eu fecho 4.300, tá doido, filho, 4.300 na mão é melhor do que 5 mil voando. Automaticamente ele fala assim, meu serviço não vale nada. Porque eu defendi tudo isso, meus resultados, e de repente eu dei um desconto maior. Sabe qual que é o meu maior medo, cara? Qual é? De a gente ficar, às vezes, refém de um cliente desse, ele tornar-se um cliente tóxico porque a gente, teoricamente, ajustou um valor, sim, né? Fixamos um preço, melhor dizendo, mas esse cara, ele vai pagar por um produto premium? Não vai. Mas ele vai querer premium. Ele vai te dar trabalho. E vai te dar trabalho. Muito trabalho. Entendeu? Então, eu entendo que às vezes é melhor a gente falar não para um cliente dele, deixa ele pro nosso concorrente, quebrar o nosso concorrente. A gente edita essa parte aí do que manter ele ali. Porque às vezes ele maltrata a equipe. Assim, eu gosto de dizer que não existe cliente difícil, existe cliente com um propósito desalinhado com a tua entrega. Exato. Né? E às vezes que ele está pagando não condiz com o que você está entregando para ele. Mas isso é tudo questão de posicionamento. Chamar o cara e falar, cara, ó, vamos conversar aqui? Perfeito. Mas quando o cara não vê valor nisso,
eu acho que é melhor a gente promover ele, Isso. como diz o Marx, ao mercado de trabalho e para o concorrente. Eu até trago assim, ó. Eu tenho uma técnica. A técnica é, eu trabalho com o meu valor, como eu disse, eu deixo uma gordura pequena. Aquela gordura pequena, porque a gente sabe que tem um cliente chorão. E ele vai ser chorão, e tá bom, eu também sou. Vou pedir desconto, peço. Né? Porque a gente percebe que os consultores de venda hoje, por não estarem preparados, antes de você pedir desconto, ele já deu. E todo o desconto que ele poderia, ele já deu no primeiro impacto já. Então, numa negociação, eu deixo sim uma gordurinha relacionada à minha proposta. E nessa gordurinha, eu vou cedendo aos poucos, até chegar no contexto. Condicionado a uma situação. Sim, sempre condicionado. Ó, você fecha aqui, vem aqui. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu chego aqui pra você, ó, vou tirar esses R$50 aqui, só que assim, eu preciso de pelo menos uma indicação sua. Pelo menos 2 indicações suas. Então, a gente sente ali no momento. Agora, chega um momento que eu não vou fazer. Então, eu tenho que me retirar da negociação. O maior problema é que muitos consultores de venda, agora eu estou trabalhando com o consultor, não com o empresário que negocia, o consultor, o que ele faz? Ele chega nesse momento, ele liga para o gerente, ele liga para o dono da empresa para tentar negociar mais ainda. Logo, você, como consultor, perdeu o seu valor, mostrou para o cara qual é o caminho e as próximas negociações ele vai te pular. Então eu tenho sempre uma técnica que é fazer reflexões. Eu deixo o meu cliente cagando de medo para ir embora. Por quê? Se ele me chamou, ele tem uma dor. Se eu marquei reunião com ele, ele aceitou, ele tem uma dor, ele tem um problema. Sentei, tá lá o problema, ele me passou. Logo, eu nunca passo o valor na primeira reunião. Esse é o meu funil de vendas. Reunião primeira é para diagnóstico, eu entendo o meu cliente. Ótimo. Acho que é legal isso aí. Boa tática, muito boa. E isso é muito bom para high ticket, porque o high ticket, gente, ele tem que se valorizar. Ele tem que ser no mesmo nível do cliente. Eu não sou menor que o Marcelo, embora o Marcelo tenha 5 vezes mais dinheiro que eu. Mas eu não sou menor que ele. Eu sou o mesmo nível dele. Porque ele tá me chamando para conversar com ele. Logo, ele tem um problema e eu ajudo a resolver. Pronto. Sento com ele, apresento minha proposta, eu sou a solução pro negócio dele. Ah, mas ele tem mais 3, 4. Excelente. Mas na minha mente, eu que vou resolver o problema, porque eu confio naquilo que eu faço. Eu sei o resultado que eu entrego. Desde que existem outros fatores também dentro da empresa lá, mas isso aí é questão mais de alinhamento cultural. Beleza. Quando eu passo a proposta na minha segunda reunião, apresento, troco uma ideia e começa um desconto e eu vou me retirar, eu simplesmente falo assim, olha, Marcelo, agradeço demais o tempo que você destinou a mim. Eu agradeço muito por ter conhecido você, por tudo e tal. Mas olha, até aqui eu posso chegar. Esse é o meu momento. Então assim, eu sei que você tem outras propostas. Se você realmente quiser fechar com outro, que está mais barato e tal, fique à vontade, pode fechar. Esse é o meu valor, esses são os meus resultados. Caso você fazer 3 meses de consultoria, 4 meses de consultoria, colocar esse dinheiro e não te der resultado nenhum, você me liga, eu volto aqui e nós iniciamos o meu projeto nesse valor, que aí automaticamente você vai ver os resultados na sua mesa. Quando eu falo isso, queira ou não, eu deixo meu cliente pensando um pouquinho. Ele vai para casa pensando. Porque isso gera confiança. Eu não desci demais, porque eu tenho minha gordura é pequena. Mas eu não, tipo assim, abrir as pernas pro cara. Não, fecha aí, pelo amor de Deus, vou negociar, papapá. Qual que é que ele tem? Não, eu culpo qualquer oferta. Não, isso não é vendas high ticket. Então a venda high ticket é, vai lá, fecha com ele. Pode fechar, não tem problema algum. Na hora que você voltar, a gente analisa a minha agenda aqui. Se tiver disponibilidade, coloco você na minha agenda sem problema algum. E aí sim você vai ter retorno sobre aquilo que você está investindo. Porque você está fazendo aqui é investimento, não é custo. O primeiro caso é isso. Outras questões, analogias. Eu uso muito analogia. Da mesma forma, você tem um escritório de consultoria empresarial ligado a essa parte de contabilidade, não tem? O seu escritório cobra R$1.000 por mês de honorário. Tem contador que cobra 300. Por que ele cobra 300 e você cobra 1.000? E me responde. Ah, porque eu tenho isso. Tá aí, a mesma coisa. Por que eu cobro 5.000 e os meus concorrentes cobram R$60 a hora? Massa. Então são analogias, reflexões. Isso é venda high ticket. Boa. Você não pode ter medo do seu cliente, cara. É assim, eu costumo dizer assim, porradaria no bom sentido, mas é porradaria. Mas é uma discussão que vai levar ao crescimento das duas empresas, no caso. Exato. Né? Que as duas empresas vão crescer. Exatamente. Só que eu entendo que assim, o empresário tem que perceber que é uma jornada que a gente está construindo junto. Eu venho falando muito nisso, né? Jornada. Legal. Porque, principalmente, não é igual a contabilidade, a consultoria, o treinamento. Não é uma coisa que eu vou lá deixar esse copo lá, ele pagou 300 e vou sair fora. Não, eu estou construindo um relacionamento com ele. E, principalmente na contabilidade, qual que é o relacionamento? Muitos nos procuram porque nós somos uma profissão que está prevista no Código Civil, certo? Então, nós temos amparo legal, nós precisamos... Toda empresa precisa de um contador. Perfeito. Mas nós temos uma entrega que é deixar o nosso empresário tranquilo. Isso. E quando eu falo tranquilo é em termos de prazos, é com base na legislação, quais são os riscos que ele está correndo em relação ao negócio dele. Aí eu falo do dinheiro mesmo que ele está deixando, talvez, de colocar no bolso ou então colocando no bolso do governo. Claro.
com relação à sonegação, com relação à fiscalização. Então, nós vendemos tudo isso. A gente faz, teoricamente, o meu sócio sempre fala disso, a gente vende um pouquinho de terrorismo para colher um pouquinho de felicidade. Claro. Entendeu? Então, mas tudo isso tem uma técnica que a gente, dentro do nosso escopo de trabalho. Então, a gente vende toda essa jornada, melhor dizendo, entendeu? E, realmente, a gente tem um estudo lá, que por conta de custo de aquisição de cliente, que é o CAC, um cliente, se ele entra para nós hoje, ele vai começar a ser rentável para nós daqui a 6 meses. Tá. Daqui a 6 meses. Então, se a gente perde esse cliente nesses 6 meses, nós ficamos no prejuízo. Né? Certo. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está buscando, não estou falando que isso é uma verdade escrita em pedras, mas a gente está buscando com que esse tempo seja reduzido desse custo de aquisição. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a estratégia que nós estamos fazendo. Inteligência comercial, pura. Inteligência comercial. E aí entra o LTV... Pô, fiquei feliz, estou dentro de alguma coisa que você está falando aí, né, cara? Dentro traço. Entra o LTV, que é o Lifetime Value, né? Quanto tempo esse cliente passa na tua base gerando lucro líquido para você, que tem muito a ver com esses 6 meses que você está dizendo, porque 6 meses tem o seu... Chegou ali no break-even, vamos dizer assim. Sim. Ali começa a retornar, não é? E se ele passar só mais 1 mês, 2 meses e tal? Então esse LTV para vocês são extremamente importantíssimos. E se ele quebra? E se ele quebra? Exato. A gente tem todas essas variáveis nos serviços contábeis, né, cara? Com certeza. Entendeu? Então, a gente tem muito isso. Então, mudou muito a mentalidade depois desses podcasts, depois das mentorias que a gente faz, Legal. Depois de uma série de imersões. Mas, Diegão, caminhando para o final, que está dando quase 1 hora de bate-papo. Já? Muito bom, cara. Você vê como o tempo passa rápido? Demais da conta. Cara, dá 3 conselhos aí. 3 conselhos para o microempreendedor, para o grande empreendedor, enfim, para aquelas pessoas que precisam melhorar o seu comercial, seja vendendo ou buscando um valor de serviços ou produtos mais agregados. 3 conselhos aí para a gente. Se você quiser até gravar para a gente fazer um Reels depois, bora lá. Olhar para aquela câmera lá, fica à vontade. Eu vou dizer 3 coisas assim, que inclusive eu aprendi com o Flávio Augusto e para mim é o grande professor. E ele disse 3 questões que todo consultor de vendas, e também trazendo para o lado do empresário, é muito forte. Que a primeira é controle emocional. O controle emocional está em tudo na nossa vida. Se a gente não cuida dele, já era. Não adianta nada eu ser um extremamente técnico, ter todas as técnicas de venda, se eu não tenho meu emocional, minha mente blindada, minha mente realmente empoderada para poder realizar o que tem que ser realizado. Segundo ponto, a técnica de venda. Vendas é técnica, vendas é ciência. Não adianta você achar que não é, porque é. É metodologia spin selling, é metodologia de objeção, é negociação avançada, é como fazer abordagem, como criar ponto em comum, é gatilhos mentais que você utiliza na sua comunicação, postura corporal, é muita coisa. Então você precisa desenvolver isso nos seus consultores de venda. E terceiro ponto, não é uma sequência, mas os 3 têm a mesma prioridade, que é a ambição. Você precisa despertar isso na sua equipe de vendas, porque vendedor, consultor de vendas, tem que ter ambição na vida deles. Eu costumo, quando eu vou fazer entrevista, contratar, a primeira coisa que eu falo, qual que é o seu sonho? Essa semana mesmo eu estou fazendo ajudando a selecionar consultores de venda para as empresas dos meus clientes. Primeira coisa que eu falo, qual que é o seu sonho, cara? E o que tem de pessoas que não têm um sonho? Aí você coloca um cara desse para vender, não tem nem sonho, não tem ambição de vida, vai fazer o que vendendo? Você vai ficar batendo cabeça. Então você analisa esse comportamento, analisa essa pessoa, e se tiver sonhos, realmente já está melhor do que muito da média brasileira, porque brasileira, a maioria deles não tem sonho. 3 pontos então. Controle emocional, técnica de vendas e muita ambição. Ambição não é ganância, é diferente. Foca em pessoas que têm ambição. E se a tua equipe você percebe que não tem, desperte isso neles, porque isso vai trazer muita venda para o teu negócio. Cara, fantástico, Diego. Cara, eu agradeço de coração mesmo aí a tua agenda. Eu sei que é corrida, da sair daqui, eu e você vamos para outra. Para sair caminhos distintos, mas vamos continuar trabalhando, né? Isso aí. Obrigado. E quer fazer as considerações finais? Fica à vontade. Agradecer você pela oportunidade, de verdade mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de poder passar, embora falando sobre venda, para a gente ficar a tarde toda aqui. Falta tempo ainda, Falta né? tempo, exatamente. Falta tempo. Mas espero ter contribuído com vocês aí, contribuído com a galera que está assistindo. Posso passar minhas redes sociais também? Por favor, faz teu pitch. Meu pitch. Galera,
Diego Vortex 1. Essa é o meu Instagram, começa a seguir lá. A minha empresa também é InstiVortex, mas aí eu posto lá para vocês seguirem a minha empresa. E eu espero ter ajudado, ter contribuído. Se você precisar em algo relacionado à inteligência comercial, tudo que envolve vendas, pode falar comigo. E, já adiantando, já que ele falou do pitch aqui, agora nos dias 7, 8 e 9 de março, eu vou estar fazendo uma sequência de live. Já adiantando, essa sequência de live, eu vou estar vendendo um treinamento, uma formação, que ela é ao vivo e gravada, sobre aumentar a conversão de vendas. Então não adianta nada você pagar patrocinado, ter um monte de leads se você não converte nenhum deles. É isso que nós vamos trabalhar. Quero que a minha equipe toda faça. Se você puder mandar o link para inscrição, Claro, alguma coisa, claro. Eu quero que minha equipe faça, inclusive eu vou fazer. Serão os Desenvolvimento primeiros. Profissional. Precisa, todos nós, todos nós. Diegão, obrigado. Valeu, obrigado você. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, esse foi o nosso 10º FNX Cast. Venda High Ticket com Diego Garcia. Isso aí. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.